Imagine chegar diante de Deus e ouvir: "Você não pode entrar." John Wesley, o pregador que marcou gerações, proclamou uma verdade que poucos querem ouvir: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hoje, muitas igrejas pregam bênçãos, mas silenciam sobre a necessidade de uma vida separada para Deus. Este vídeo não é só mais uma mensagem, mas um alerta urgente. Deus exige santidade. E já quero saber de você: o que santidade significa na sua vida? Comente aqui embaixo a sua opinião, se essa palavra ainda é valorizada na sua igreja, e compartilhe o que Deus já te ensinou sobre viver uma vida santa. Vamos juntos fortalecer essa geração. A santidade não é apenas uma lista de regras ou proibições, mas um chamado para ser separado para Deus. John Wesley ensinava que santidade é o reflexo do caráter divino em cada área da nossa vida. Não se trata de perfeição humana, mas de entrega e transformação contínua pelo Espírito Santo. Ser santo é ser diferente do mundo. Em pensamentos, palavras, atitudes e escolhas, quem busca a santidade procura agradar a Deus acima de tudo. Isso significa renunciar ao pecado, resistir às tentações e permitir que Cristo viva em nós de verdade, dia após dia. Muitos acham que santidade é algo inalcançável, reservado apenas para supercristãos. Mas Wesley insistia: a santidade é o padrão de todo aquele que foi alcançado pela graça. Não é uma opção, mas a essência da nova vida em Cristo. A santidade também não é isolamento religioso, mas viver em meio ao mundo sem se contaminar por ele. É ter um coração sensível à voz de Deus e disposto a obedecer, custe o que custar. Quando uma geração ignora a santidade, ela se afasta do próprio Deus. O pecado pode até ser tolerado socialmente, mas aos olhos do Senhor, ele ainda separa o homem de sua presença. Wesley alertava que uma igreja sem santidade é uma igreja sem poder, sem autoridade, sem testemunho. O problema é que muitos se acostumaram com uma fé superficial, onde o pecado é minimizado e o arrependimento verdadeiro é raro. A ausência de santidade faz com que a comunhão com Deus se torne fria e distante, transformando a vida cristã em mera religiosidade. Sem santidade, as orações não passam do teto, e o louvor não sobe como incenso agradável. O pecado oculto, a falta de perdão, a conivência com o erro, são barreiras que impedem a manifestação da glória de Deus em nosso meio. É por isso que o chamado à santidade é tão urgente. Não se trata de legalismo, mas de desejo profundo de ver Deus se movendo entre o seu povo, restaurando vidas, famílias e nações. Ser santo não é viver isolado ou se sentir superior aos outros, mas sim buscar a vontade de Deus em cada decisão. Isso envolve examinar o coração, confessar pecados, perdoar e pedir perdão, abandonar hábitos que entristecem o Espírito Santo. A prática da santidade começa no secreto, no quarto de oração, no devocional, na luta interior contra os maus pensamentos. É na rotina diária que demonstramos quem realmente somos diante de Deus e dos homens. A santidade se manifesta nas pequenas escolhas. No ambiente de trabalho, nos relacionamentos familiares, nas conversas, na forma como lidamos com o dinheiro, com o tempo e com as redes sociais, tudo isso revela se nosso coração está entregue ou dividido. Wesley desafiava seus ouvintes a viverem de modo digno do Evangelho em todas as áreas. Santidade é também depender do Espírito Santo. Não conseguimos vencer o pecado com força própria. Precisamos reconhecer nossa limitação e clamar por graça. Deus não rejeita quem se humilha e pede socorro para viver uma vida santa. Quando um cristão decide buscar a santidade, ele se torna um agente de transformação. Sua vida passa a incomodar o pecado e inspirar outros a buscarem a Deus com mais intensidade. É impossível ser cheio do Espírito e permanecer indiferente ao sofrimento ou à injustiça ao redor. A santidade atrai a presença de Deus. Igrejas santas experimentam avivamento. Famílias santas vivem milagres. Pessoas santas tornam-se instrumentos de cura e reconciliação. O mundo pode não entender, mas respeita e reconhece o poder de uma vida íntegra.
O impacto de um povo santo vai além das paredes do templo. Wesley via a santidade como combustível para a missão. Ela leva o crente a servir, amar, evangelizar, perdoar e construir pontes onde só havia separação. É o perfume de Cristo espalhado pelo mundo. A santidade não é peso, é privilégio. É a marca dos verdadeiros filhos de Deus, daqueles que escolheram abrir mão do passageiro para viver o eterno. É assim que a igreja volta a ser sal e luz neste mundo escuro. A Bíblia é clara e direta. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Não há evangelho verdadeiro sem transformação. Não existe salvação genuína sem arrependimento, renúncia e obediência. O chamado de Deus é urgente e inegociável. Olha para Daniel na Babilônia, para José no Egito, para Isaías diante do trono de Deus, para os apóstolos que preferiram sofrer do que negociar sua fé. Todos eles foram usados porque decidiram viver separados, mesmo em meio à pressão do mundo. Wesley revolucionou sua geração porque acreditava que uma vida santa era a melhor pregação. Ele não aceitava meio termo. Seu legado atravessa séculos porque foi edificado sobre a busca sincera pela santidade. Hoje Deus te chama para sair da superficialidade e buscar uma vida diferente. Não aceite evangelho sem cruz, sem arrependimento e sem mudança. Há poder no sangue de Jesus para purificar, restaurar e santificar. Se você deseja ver Deus, experimentar o sobrenatural, ser cheio do Espírito e viver uma fé autêntica, escolha a santidade. Clame, consagre-se, restaure o altar, busque o Senhor com sinceridade. O céu ainda se manifesta onde há corações dispostos a viver separados para Ele.